Gênesis capítulo 39. Vamos estar lendo Gênesis capítulo 39. Repita comigo assim: o vendido tem valor de exaltação. O vendido tem valor de exaltação. Ninguém será aceito antes de ser rejeitado. Ninguém será aceito antes de ser rejeitado. Ninguém será exaltado antes de ser humilhado. Ninguém será exaltado antes de ser humilhado. Aí vem o sermão e diz assim: a humilhação é bom, Humilhação é bom. porque Deus te exalta. Porque Deus Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Todos acharam? Gênesis capítulo 39 diz assim: José na casa de Potifar. E José foi levado para o Egito. E Potifar, um eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, José achou graça aos seus olhos, e o serviam. E ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém? José era formoso de aparência e formoso à vista. Tome o assento, aquele que tem assento para sentar. Amém? Para aqueles que não têm, permaneçam de pé. Até 9 horas. Eu confesso que eu não vou passar muito, não. Vai ser só um pouquinho. Aleluia. Irmãos, o segredo da vitória, para Deus nos abençoar, é a humilhação. Ninguém será exaltado antes de ser humilhado. Todos aqueles que são vendidos por um preço, Deus o exalta. Pode ter certeza disso. Amém. Se nós formos capitulando a palavra de Deus e folheando os versículos por versículos, e aos textos que Deus nos refere na Bíblia Sagrada, nós veremos muitos homens que foram humilhados, mas que foram exaltados também. Aleluia. Exemplo disso foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele foi humilhado, esbofeteado. Não deram crédito a ele, mas após ele morrer, assim o Espírito do Senhor fez que ele ressuscitasse. E assim ele se assenta na destra do Pai com a exaltação de um vencedor, que nem a morte pôde parar o nosso mestre. Então ali foi a humilhação. E todos aqueles que são humilhados são exaltados. Aleluia. E todos aqueles que se exaltam serão humilhados. A Bíblia nos diz que José, ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó teve José com a idade de aproximadamente 90 a 91 anos de idade. Jacó teve esse filho chamado José. José no hebraico, traduzido para a nossa linguagem, significa Deus acrescente filhos. Posso lhe dizer que Jacó, quando ele pôs este nome, é porque Jacó estava querendo mais outro filho. E assim nasceu Benjamim, o 12º filho de Jacó. Raquel era mãe de José e mãe de Benjamim. E Jacó teve esse filho, o filho da velhice. E por ser um filho da velhice, Jacó amou José mais do que todos seus irmãos. A Bíblia nos diz que Jacó teve 13 filhos. E houve filhos que eram mais velhos, como Rúben. E ali José o atraiu a Jacó para ele. Jacó tinha uma graça diferente desse filho com os demais. E assim o atraía uma inveja dos vossos irmãos, por causa da intimidade, do amor que tinha José. Então José pegou tanto afeto a Jacó, e Jacó amou tanto a José, que fez uma túnica de várias cores. Essa túnica representa uma lealdade, uma linhagem de um rei, que José poderia tomar a primogenitura dos velhos como o primeiro da casa. Porque na antiguidade, quem era o mais velho que tomava o assento de rei, do da casa, governante da casa, o mais velho que ficava com a herança do pai. Mas Jacó amou tanto José que queria colocar ele como o primeiro dentre os mais velhos. A Bíblia nos diz que José, ele tinha
como aquela, todos o conhecem, falava muito para o pai o que os irmãos faziam. Então isso atraía uma revolta dentro do coração dos irmãos dele. Então Jacó amava, porque Raquel tinha partido. Então José, que ajudava o seu pai assim que a sua mãe faleceu, José, que ajudava o seu pai quando ele era velho, Jacó era velho, não poderia se movimentar muito. Então Jacó chamava José para que pudesse ir até o campo e ver aonde seus irmãos estavam, para ali ver se ele estava cuidando das ovelhas. Então José, com 17 anos de idade, já apacentava as ovelhas do pai de Jacó, do pai dele, Jacó. Então José saiu ao encontro dos seus irmãos, e ele, por ser um homem, um jovem separado de Deus, por ser um jovem que Deus o escolheu, ele tinha visões e tinha sonhos. A Bíblia diz que ele sonhava com a exaltação, mas ele não sonhava com o desprezo e com a humilhação e com o preço que ele ia pagar. Então, para o segredo da exaltação tem que ter a prova, para o segredo da exaltação tem que ter a humilhação. Ninguém será aceito antes de ser rejeitado, e ninguém será exaltado antes de ser humilhado. A Bíblia nos diz que José, ele foi humilhado, e foi humilhado pelos seus irmãos, e ali Deus ali concedeu vitória para José. Se nós vemos José, a história de José, José era um garoto de 17 anos de idade quando foi vendido pelos seus irmãos. A Bíblia nos diz que José foi até o campo ver onde seus irmãos estavam em Siquém, mas eles não estavam em Siquém, eles estavam em Dotã. E chegando em Dotã, ele viu seus irmãos, e ali quando ele chegou de longe, os seus irmãos olharam e viram José com a túnica colorida que o pai dele fez, e ali atraiu ali uma revolta, dizendo: já vem o sonhador atrás de nós, para levar as nossas coisas que estamos fazendo para o nosso pai Jacó. Então José era uma espécie de fofoqueiro. Tudo que via, apontava para o pai dele. Tudo que ele via, levava para o pai. Então por isso que o pai amava José. Porque quem não gosta de ter um filho desse, né? Que tudo que vê que o seu irmão está fazendo errado, ó, o pai está fazendo isso, o pai está fazendo aquilo. Então isso lhe trouxe uma discórdia dentro da casa de Jacó, pelos seus irmãos. Então os seus irmãos começaram a invejar a José. E a pior coisa é quando tem inveja, meu irmão. Quando tem inveja, toma cuidado. Até os ossos apodrecem. A inveja é a pior coisa que existe. Você nunca pode ter inveja do seu irmão. É como diz aquele ditado que passa no carro: quanto mais inveja, mais longe eu vou. Quanto mais inveja, mais exaltado eu sou. Quanto mais inveja, Deus mais levanta. Aleluia. Quanto mais invejar a você, mais longe de você vai chegar. Porque a inveja não é do coração de Deus. A inveja não vem da vontade do Senhor. Se nós vamos ver quanto esses irmãos deles erraram contra José, vamos ver que mentiu, depois de mentir invejou, depois de invejou procurou a matar. Cada sentença, irmão dele, estava debaixo da maldição, se formos ver. Mas era o plano de Deus para a vida dele. A Bíblia nos diz que José, o Rubem, filho mais velho, teve piedade do seu irmão mais novo, José. De vez de matar José, jogou dentro de uma cisterna, a um calabouço. Esse calabouço era profundo, não tinha como José sair de lá. E muitos convocaram para matar o seu irmão, outros que estavam ali. E Rubem não disse: vamos jogar dentro da cisterna, não vamos fazer isso com José. Então jogou José dentro da cisterna. E a Bíblia nos diz que ali passavam ismaelitas, aqueles homens que vinham de Gileade, que levavam incenso, mirra para o Egito, e para os egípcios comprarem ali. Então eles circulavam como mercadores para outra terra. E ali os seus irmãos disseram: vamos estar vendendo José para uma terra que nós nunca vimos, vamos de vez dar um sumiço nele. Mas eu quero dizer a vocês que aquele que tenta contra a sua vida, meu irmão, o diabo quando levanta, só levanta para cair. A Bíblia nos diz que no caminho ele fugirá por 7 caminhos. Se ele vem por um lado, ele vai ter que fugir por 7 caminhos, porque a bênção do Senhor está sobre você, a virtude de Deus está sobre você. Nem o mal pode te sucederá, nem a praga alguma pode chegar em sua tenda, porque você está coberto com as mãos do Senhor. Aleluia, Deus. Ninguém pode ofuscar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Ninguém pode roubar aquilo que Deus lhe deu, meu irmão. Ninguém pode tomar aquilo que Deus já presenciou para ti. Deus lhe fez um futuro promissor. Um futuro promissor, aquilo que Deus já escreveu na história do livro da vida. Lá no céu ninguém pode mais ofuscar. Ninguém pode mais deter esse brilho que há em você. A Bíblia nos diz que José, ele foi jogado desse calabouço e foi tirado e vendido para os ismaelitas. José, ele teve graça. A Bíblia nos diz que muitos acharam graça em José. Quem não queria
comprar um menino lindo, formoso, belo. Menino que a Bíblia nos diz que José era dotado de dotes moral. Ele tinha conhecimento, ele tinha sabedoria. José tinha uma inteligência que atraiu o povo do egípcio. Até os ismaelitas compraram José e levaram. Compraram por 9. Se nós formos a moeda, R$9 nesse dia. Compraram e venderam. E chegaram até o Egito e ali venderam por um preço maior. A Bíblia diz que ali Potifar, o eunuco, o chefe da guarda do faraó, do exército, capitão de faraó, comprou aquele menino para servir ele de garçom na casa do rei, para ser copeiro, para ser escravo. Então aquele jovem foi atraído por Potifar. Potifar viu em José uma graça. Existem dois tipos de graça de Deus. Existe a graça que é o favor de Deus não merecido para o homem, que é a salvação. Mas existe a graça também que eu escrevi aqui, que é a conquista, simpatia do povo. José conquistava a simpatia do povo. Por onde José ia, ele conquistava, ele atraía uma aparência que era desejável, atraía as pessoas de José. Então José era um homem que tinha graça. E por ele ter graça, ele era abençoado. E por ele ter a graça de Deus, era mais ainda abençoado. A Bíblia diz que Potifar comprou e levou até o palácio. No palácio, começou ali a cuidar de José. E José foi um homem próspero dentro da casa do rei. José, a Bíblia diz que ali ele foi um homem sincero. Ele foi temente a Deus. Uma coisa que atraiu dentro desse jovem na minha pessoa é ver a obediência dele. É ver a sinceridade dele. Como ele temia ao Senhor. E se há alguma coisa que Deus o atrai, é a obediência. Se existe alguma coisa para derramar sobre a tua vida as bênçãos do Senhor, é obedecê-lo. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 28, o último livro Pentateuco da Bíblia que escreveu Moisés. A Bíblia diz no capítulo 28 que as bênçãos do Senhor alcançarão se você der ouvido à voz de Deus. Será que você está disposto a ouvir e obedecer o que Deus manda? Se tu ouvires e obedeceres a minha voz, comerás o melhor dessa terra. Isaías diz assim. E a Bíblia também diz em capítulo 28 que se ouvires e obedecer, terás o melhor dessa terra. As bênçãos do Senhor para seguir a você é obedecer a voz de Deus. Se você obedecer a voz do Senhor, você vai ser abençoado. Não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos do Senhor vão chegar até você. A Bíblia diz que a casa de Faraó foi abençoada por intermédio de José. José estava numa casa, onde era uma casa de Faraó, um egípcio que não era relacionado com o povo hebreu. Hebreu era descartado para os egípcios. Os egípcios era o império que existiu na terra, um império forte, um império de primeiro mundo. E ali ele permitiu entrar um jovem hebreu até a casa dele, no palácio. E não foi por intermédio do rei, mas foi por intermédio do rei dos reis, o Senhor que estava na causa. Quando o Senhor está na causa, ele já marcou um futuro para você. Ele já fez um ponteiro para ti. Já há um tempo esperado para Deus abençoar a sua vida. Já há um tempo para Deus nos abençoar. Se existe um tempo, é o tempo de Deus. Se existe a promessa, vai se cumprir. Se existe palavra do Senhor dita, você vai fazer. Porque a palavra do Senhor não pode passar vazia. Todas as palavras que Deus diz vai se cumprir, que não pode voltar para Ele, aquilo que não é a vontade dele. Aleluia. A Bíblia diz que José estava lá. Potifar achou graça, comprou um menino, levou até o rei. Chegando até o rei, apresentou ao palácio. Aquele menino começou a crescer ali dentro. E ali debaixo da obediência de Deus, temendo as leis de Deus, mesmo assim ele estava sujeito à tentação. Mas a tentação é o intermédio do privilégio. Nós temos que tirar José como isto. A carne é fraca, o espírito está pronto, a carne é fraca. José, ele mostrou que a carne dele é fraca, mas o espírito dele está pronto para resistir. Aleluia. O espírito está pronto para resistir no momento que você queira resistir. Mas se você não quiser resistir, meu irmão, a tentação vai vir, você vai aceitar. E se você aceitar, você vai cair. Se você cair, você vai estar debaixo da maldição. Debaixo da maldição não alcança a bênção. Se você confessar e deixar, você alcança a vitória. Mas se você está debaixo da maldição, do pecado, da iniquidade, o Senhor não pode te abençoar. Ele só vai abençoar quando você estiver debaixo da graça. Aleluia. A Bíblia diz que José, por esse homem lindo, bonito, formoso, belo, vistas, ali a mulher de Faraó, a mulher de Potifar, do eunuco, o capitão da guarda, a Bíblia diz que aquela mulher se apaixonou por José. E ele viu José com uma tentação, uma ardência paixão dentro dela, de querer se deitar com José. Mas José sempre fugia, José escapava, José corria. Porque José não queria nada. Porque acima de tudo, ele não só respeitava o senhor dele, que era Potifar, ele respeitava e temia as leis de Deus. Aleluia. Temer as leis de Deus não é para todos. Obedecer a lei do Senhor não é para todos. Obedecer o que Deus manda não é para
Por isso que a Bíblia deixou bem claro: será que se ouvides a minha voz e tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje vos ordeno, vocês serão abençoados e essas bênçãos te alcançarão? Mas ele deixou o será. Por que o será? Porque é um critério seu, há uma livre escolha sua. Deus não proíbe a você a nada, você que tem que resistir, você que tem que obedecer, você que tem que querer. É por isso que então será. Será que eu te falei, mas será que você vai obedecer? Eu te mandei, será que você vai me ouvir? Eu te falei, será que você não vai? Você só será, a escolha é sua, meu irmão. O segredo da vitória é só ser obediente. É só temer a vontade de Deus e fazer o que Ele manda. E as demais coisas Ele vai fazer tudo. Mas existe o será. Existe a tua escolha. A Bíblia diz que aquela mulher queria se deitar com José, mas José não permitiu que ele não sucedesse sobre a tua vida, porque ele estava debaixo de uma bênção de Deus, e ele já saiu vendido pelos seus irmãos. Ele tinha motivo de pecar contra Deus, ele tinha motivo de fazer chantagem contra Deus, dizer: Senhor, tu me deixou, fui vendido pelos meus irmãos, caí aqui numa casa, agora uma mulher que é a esposa do Potifar, uma segunda herdeira aqui desse palácio, porque o primeiro é Faraó. Então aqui tem uma mulher bem extravagante, virtuosa, uma mulher linda, bela aos meus olhos. Ah, Senhor, eu vou deitar sim, porque o Senhor não me viu. Não, José não fez essa chantagem. José reconheceu que acima de tudo ele temia a Deus. Ele reconheceu que acima de tudo temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, teme a Deus, busca a Deus, obedeça a Deus, faz o que Ele manda, o que Ele pede. Esse é o princípio da sabedoria. Para que Deus te abençoe é o temer a Deus. Acima de tudo, temer a Deus da glória, porque é chegar o fim dos dias. A Bíblia diz que aquele homem chegou dentro ali no palácio, e aquela mulher convocou 40 mulheres mais lindas no palácio, e todas as mulheres acharam José bonito e falaram: ele é um homem, ele é um anjo. E ali queria atrair José, e José sempre se escapava, sempre se esquivava. Vamos embora, porque aqui só Deus vai me abençoar. Está chegando o tempo, ainda não. José, de um palácio, estando só uma mulher e ele, pegou a mulher, arrancou as vestes de José, falou: se deita comigo, José, não posso. Eu, acima de tudo, eu temo ao meu Deus, e acima de tudo, eu respeito o meu Senhor. Deita comigo, não. Ela arrancou as vestes de José, e aí foi um motivo para ela enganar os seus senhores e dizer que aquele hebreu era um homem que queria ter relação com ela. E ali nós vimos que a primeira coisa foi arrancada as túnicas de José e colocado o sangue dado por seu pai Jacó. Depois foi arrancada as vestes de José pela mão de uma mulher, para que pudesse condenar José, para que achasse uma causa. O diabo, ele procura uma causa para deter o homem. Vamos sair um pouco em Daniel capítulo 6. A Bíblia diz que o rei Dário achou bom constituir dentro da terra 120 presidentes, para que tomasse conta da terra onde Dário era rei. E sobre esses 120 presidentes, Dário separou 3 príncipes para tomar conta dos 120 presidentes que estavam na terra. E sobre esses 3 príncipes existia um que era diferenciado dos demais, que tinha um espírito de excelência, que era Daniel. Então o rei Dário queria colocar Daniel sobre os 2 príncipes e sobre 120 presidentes. Então Dário achou bom isso, negócio no coração dele, dizendo: achei um homem que tem o Espírito do Senhor, que tem a sabedoria, vou constituir ele sobre todos os presidentes e sobre todos os príncipes. Então acharam o quê? Uma causa para deter Daniel. Todas as vezes quando vai vir exaltação, vem a humilhação primeiro. Ninguém vai ser exaltado antes de ser humilhado. Ninguém vai passar pela prova, ninguém vai ter vitória sem passar pela prova. Todo mundo que quer ser vitorioso vai ter que passar pela luta. Todo mundo que quer vencer vai ter que primeiro passar os obstáculos. Ninguém vai chegar a ser campeão antes de enfrentar o adversário. Ninguém vai subir no palanque, né? No palanque no auditório, né? Olhar para todos, colocar a medalha, levantar o troféu de campeão antes de vencer o seu inimigo. Aleluia, gente. Então ninguém vai ser exaltado antes de sofrer humilhação. Ninguém vai receber vitória antes de ser aprovado. Primeiro tem que ser aprovado para ver se Deus faz para você merecer. Aleluia! Se existe alguém que não gosta de mimar, é Deus. O crente não pode ser mimado, não. José sentiu na pele, ele era mimado pelo seu pai Jacó. Por ele ser muito mimado, ele caiu em quê? Em provação. Então Deus foi lapidando ele, falando: ó, José, não é assim não. Seu pai mimava você muito, dava veste, não deixava você trabalhar, ficava só você mandando nos seus irmãos, mas agora você vai para um Egito diferente.
É diferente, José. Você não vai estar no palácio, na casinha de Jacó, não. Jacó não vai passar a mãozinha em você, não, José. Aqui você vai sofrer a provação. Aleluia. Ninguém vai receber a coroa da vida eterna antes de passar pela tribulação. Ninguém vai subir no céu antes de passar na prova aqui, meu irmão. Então pense que as coisas vão ser tudo burro pela sua vida que você quer, da maneira que você quer, que é tão bonito, não vai ser assim não. Para você alcançar a vitória, você vai ter que ralar. Vai ter que pisar a uva embaixo do sol. Vai ter que malhar o trigo no lagar. Vai ter que sofrer um pouquinho para receber vitória. Porque o meu Deus não é mimado não, não gosta de mimar ninguém. Ele tem filho, não tem bastardo. Mas só que ele não gosta de mimar ninguém não. Não gosta de mimar não. Se existe alguém que quer ser mimado, vou te falar com toda clareza. Meu irmão, você está errado. Você está errado. Porque se alguém te mimar demais, no dia da adversidade você cai. No dia da prova você desiste. No dia da dificuldade você nega Jesus. Aleluia! A Bíblia diz, escreveu João, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que existia a igreja de Filadélfia. Filadélfia é um nome grego que traduzido significa amor fraternal. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles eram vocacionados e fortes com a igreja do Senhor. Eles eram buscavam a presença de Deus. A Bíblia diz lá que abriu uma porta, mas só que chegou um momento que eles estavam passando uma aflição. Aí Deus fala o quê? Mais abaixo: aquele que vencer, eu farei na casa do meu Deus memorial. Aquele que vencer. Aleluia. Então se você acha que vai ser vida boa, meu irmão, não vai ser não. Deus quis mostrar para José ali que ele ia passar a vida boa não. Para receber vitória tem que sofrer um pouquinho. Aleluia. José foi vendido 17 anos de idade. Então pela sua aparência atraía até mulheres. E a mulher queria ter relação com ele. Foi a sujeito de negar. E resistiu à tentação. E por isso o diabo tentou contra a vida dele. Foi igual Daniel. Tentaram arrumar argumento contra Daniel sobre o palácio. E viram que nem acharam argumento contra Daniel. Eles viram que nem acharam nada, porque Daniel era um homem sincero, que andava com o coração íntegro perante o rei Dário. É por isso que Dário gostava dele, porque era um homem sincero, era um homem reto, e um homem que tinha a excelência do poder de Deus sobre ele, e tinha a sabedoria de Deus. Então Dário queria construir Daniel sobre todos os príncipes, todos os presidentes, abaixo de Dário, o rei. Então ali os inimigos tentaram arrumar a causa. Disse: não vamos buscar causa no palácio, porque nós vamos achar falha de Daniel. Então vamos buscar causa no Deus dele. Vamos montar um edito aqui, ó, e vamos falar para o rei selar esse edito. Vamos montar aqui, ó, se todo aquele durante 30 dias, um homem que orar, buscar outro homem, a idolatria, ou orar outro Deus que não seja o rei Dário, será lançado na cova dos leões. Então foi um edito que eles fizeram contra a lei de Daniel, contra a lei de Deus, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel subia no seu quarto, abria a janela diante da banda de Jerusalém, e ele se colocava 3 vezes ao dia e orava pela restituição, para a edificação de Jerusalém, para o povo que ficou em Jerusalém. Então Daniel orava em favor do povo. Então ali os homens viram que Daniel não ia deixar de orar. Então que quando ele estava reunido, Daniel soube do selado, que o rei Dário selou com o anel, e os persas tinham muito essa convicção de que todo o edito que era feito era selado com o anel, e ninguém podia revogar, porque se revogasse estava contra a lei de persas e médios. Então ele tinha que selar o anel e concordar com os presidentes e com os príncipes sobre aquele edito que fizeram para pegar Daniel. Então Daniel soube daquele caso, subiu até seu quarto e foi orar. Nesse momento que ele foi orar, os inimigos foram e viram Daniel e levaram até o rei, dizendo: ó rei, aquele edito que você selou com um anel, um homem quebrou a sua lei. E o que nós fazemos com esse homem? Jogamos na cova dos leões. Então ali ele falou: então traga esse homem. Mas só que ele não sabia que era Daniel. Quando ele viu que era Daniel, o rei chocou seu coração. Ele ficou pasmo, não queria mais nada, mas só que não podia revogar o anel. Ele tinha que selar com aquele edito. E falou: Daniel, o Deus que tu serve, continuamente Ele vai te livrar da cova dos leões. Aleluia! Para você ver que o nosso Deus não é pequeno, meu irmão. O nosso Deus, Ele é grande demais. Até os reis reconhecem que Deus é acima de tudo. Aleluia, Deus. Deus, Ele está acima de todos, meus irmãos. Se existe bênção para vir sobre a tua vida, você tem que reconhecer que Deus é acima de tudo e acima de todos. Aleluia. José, ele estava em um lugar que ele não poderia estar ali. Os egípcios eram um povo
que, como todos o conhecem, eles que escravizaram o povo hebreu, o povo israelita, ficou escravizado durante 400 anos debaixo da mão dos egípcios, faraó. Mas só que Deus mudou toda a situação. Deus, quando quer abençoar alguém, Ele abençoa até em casa, de pessoas que é ímpia. Deus, quando quer abençoar alguém, Ele abençoa fora da sua terra. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele abençoa você longe, distante de tudo. A Bíblia diz que José teve um sonho de lua e sol, e as 11 estrelas que se dobravam perante ele. E as 11 estrelas eram os irmãos, e o sol e a lua eram o pai e a mãe. Então todos eles iriam se dobrar perante José. É um sonho que ele teve, mas Deus mostrou as aflições que ele ia enfrentar. Então, para o segredo da vitória existe a aprovação. Para você receber bênção, existe aprovação. A Bíblia diz que humilhar depois debaixo da mão potente de Deus é o seu tempo, Ele vos exaltará. Humilhar-vos debaixo da mão potente do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltarás. Aleluia, Deus. O segredo, a humilhação, a prova. Primeiro temos que passar pela luta. Não adianta que você vai querer as coisas de mão beijada, que não vai acontecer. Eu te julgo assim, sério, irmão. Eu te julgo a dizer, não vai acontecer nada de mão beijada. Não adianta você querer alguma coisa que não vai acontecer. Na obra do Senhor é a mesma coisa, só acontece quando você trabalha. É por isso que a Bíblia diz que o vosso galardão não é à toa. O seu trabalho não é à toa na obra do Senhor. Terás o galardão. E para isso há uma recompensa. Então toda humilhação, todo trabalho tem ali a recompensa de Deus. Amém, Jesus. A Bíblia diz que José estava numa casa de um povo que não era conhecedor. Era um povo que adorava o Deus Sol, o Deus da fertilidade, o Deus que dava fertilidade, a prosperidade. Mas para você ver que a prosperidade não vinha dos deuses, a prosperidade vinha da mão de José. Aleluia. Um homem abençoado é onde ele vai e traz bênção. Verdade. Um homem, quando ele é abençoado, para onde ele vai, traz bênção. Aleluia. Você sai dessa igreja, vai para outra igreja, Deus leva a bênção para lá. Você sai de uma casa, vai para outra casa, Deus leva a bênção lá. Aleluia. Você sai de um trabalho e vai para outro trabalho, Deus leva a bênção lá. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor alcançarão. As bênçãos do Senhor alcançarão você e sangrará você. Aleluia, gente. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, era próspero, meu irmão. Aleluia. Não tinha nada que impedir a mão de José a abençoar, meu irmão. Aleluia. A mão de José era diferenciada dos demais. Nem Potifar, que viveu na casa de Faraó, morava na casa de Faraó, era o chefe do exército de Faraó, não era abençoado como José. Nem Potifar conseguiu estabelecer o reino de Faraó como José estabeleceu o reino de Faraó. Para você ver a sabedoria, o que ela faz. A sabedoria é uma coisa imensa, irmão. A sabedoria é uma coisa que diferencia de todos os homens. É, Deus. A sabedoria é um dom de Deus. O conhecimento é um dom de Deus. É os 9 dons que a Bíblia nos diz em carta a Coríntios. A Bíblia diz que existem 9 dons. E sobre esses 9 dons está incluída a sabedoria, o dom do conhecimento, que é o dom da ciência, o dom da profecia, o dom da interpretação de língua, o dom de língua, o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, o dom da fé, o dom de discernimentos, de espírito. Está incluído os 9 dons. Então o dom da sabedoria está incluído. Então José tinha esse dom da sabedoria. E um homem sábio, ele livra toda a cidade de todos os seus inimigos. A Bíblia diz que havia um homem sábio que livrou aquela cidade da mão do exército dos seus inimigos. Aleluia. E mais tarde aquele homem foi esquecido por causa da tua sabedoria. Mas ele fez uma coisa, livrou a cidade da mão dos inimigos. Aleluia, Jesus. Com a sabedoria. Então com a sabedoria Deus vai livrar. Por isso que José abençoava a casa de Faraó. Disseram que Faraó não queria mais cuidar da casa, deixou na mão de José. E aonde José passava, todos tinham que respeitar. Existe aqui um que está com o meu anel, e abaixo de mim ele governa. Por causa do quê? Da sabedoria. Grande é. Sabedoria é poucos que vão pedir e vão receber. Por quê? Porque não pede, não busca. Se você pedir, Deus vai lhe dar. A Bíblia diz que dá os dons gratuitamente, para que seja útil. Não adianta Deus dar o dom e você não fazer mais nada para aquilo. Recebe o dom e fica parado. Para que Deus vai dar? Não tem ferramenta nenhuma, não tem edificação nenhuma. O dom é para exercer, é para governar. O dom é para fazer que o nome de Jesus seja glorificado. O dom é para edificar a igreja. Mas se você recebe o dom e fica parado, você acha que Deus vai dar? Não vai. Não vai. Aleluia, Jesus. Porque o dom vai ser o quê? Disperso. E o dom de Deus não é para ser disperso. O dom de Deus é para conquistar mais talentos. Aleluia.
É para conquistar mais almas, buscar Aleluia. mais vidas, ajudar mais, a trabalhar mais, a interceder mais. Esse é o dom que Deus lhe dá. Para isso. Aleluia.